Trem de ferro, Manuel Bandeira. Café com pão, café com pão, café com pão. Vixe Maria, que foi isso, maquinista? Agora sim, café com pão, agora sim. Voa a fumaça, corre cerca. Ai, seu foguista, bota fogo na fornalha que eu preciso. Muita força, muita força, muita força. Foge bicho, foge povo, passa ponte, passa poste, passa pasto, passa boi, passa boiada, passa galho, dingazeira debruçada no riacho. Que vontade de cantar! Quando me prenderam no canaviar, cada pé de cana era um oficial. Menina bonita do vestido verde, me dá tua boca pra matar minha sede. Vou-me embora, não gosto daqui. Nasci no sertão, sou de Oricuri. Vou depressa, vou correndo, vou na toda, que só levo pouca gente, pouca gente, pouca gente. Boa noite, estamos no ar com mais um programa Live Escultura no UFG, uma realização da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, Centro Cultural UFG, com apoio da TV UFG, Rádio Universitária, SECOM e Reitoria Digital. O tema desta noite é o projeto Trapo, Voz e Poesia, coordenado pelas professoras CEPAI, Célia Sebastiana Silva e Viane Flores de Faria, que é destinado ao estudo e à vivência da poesia por meio da vocalização. Sobre as nossas convidadas, professora Célia Sebastiana da Silva é doutora em literatura pela UNB, mestre em estudos literários pela Universidade Federal de Goiás, especialista em literatura brasileira pela PUC Minas Gerais. É graduada em letras pela UEG e bacharel em direito pelo UFG. É professora do Centro de Ensino e Pesquisas Aplicadas à Educação, CEPAI, desde 2009 e atua desde a educação básica aos programas de pós-graduação. Suas linhas de pesquisa estão voltadas para a poesia brasileira moderna e contemporânea, teoria e crítica da poesia lírica e para a área do ensino da literatura e de formação de leitor literário na educação básica, especialmente leitor de poesia. Coordena o projeto de pesquisa Leitura Literária e Formação de Leitores na Educação Básica e os projetos de extensão de poesia e Trapo, Voz e Poesia. Professora Viane Fleury de Faria é doutora em literatura brasileira pela Universidade de Brasília e mestre em estudos literários pela UFG. É professora de língua portuguesa do CEPAI desde 2000 e é professora integra, desde 2002, o grupo de pesquisa literatura moderna e periférica, atuando também como produtora cultural em projetos de arte visuais, como Amor de Fumaça, Inacabado Teatro e a Cidade. Desde 2013, integra o quadro de pesquisadores do RIEC, da RIEC, Rede Internacional das Escolas Criativas, da Universidade de Barcelona. Sejam bem-vindas, professora Célia e Viviane. Oi. Para iniciarmos, então, a nossa conversa, sejam bem-vindas, professoras. Então, para iniciar a nossa conversa, eu passo a palavra para a professora Célia, que vai falar um pouquinho sobre esse projeto. Boa noite, Flávia, obrigada pelo convite. Boa noite, Viviane. Os integrantes do Trapo que devem estar nos assistindo, o público em geral, o João, que está aí administrando a tela. Começo agradecendo muito à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, por meio da Flávia, né, por permitir colocar a poesia e literatura na pauta da cultura na UFG. Acho que é uma arte que precisa ser vista, precisa ser usufruída, e nem sempre né? Nem sempre está na pauta principal, principalmente quando se fala em poesia, né? Existe uma resistência à poesia, uma resistência à leitura de poesia, o acesso a ela é menor do que outras artes, por exemplo, cinema, música, enfim. Agradeço a oportunidade de podermos estar aqui falando sobre poesia, sobre esse projeto Trapo,
voz e poesia, né? Eu gostaria de começar com uma epígrafe que tem sido um pouco a epígrafe desse projeto, uma epígrafe do Manuel de Barros, em que ele diz que poesia pode ser que seja fazer outro mundo. É justamente a ideia do projeto, ela surge justamente com um pouco dessa de acreditar um pouco nisso, né? De que a poesia pode fazer que seja fazer outro mundo, que ela pode promover uma transformação. Ao mesmo tempo que a poesia, acho que existe uma visão mais leiga de que poesia está ligada ao romantismo, à visão romântica do mundo e tudo, mas a poesia essencialmente é um instrumento fundamental de resistência, né? Então é possível que ela também possa transformar ou mudar, ou podemos fazer um mundo outro, diferente, sobretudo, desse em que nós estamos aqui, nesse momento, né? Que tão adverso ao abraço, tão adverso ao contato, tão adverso a tanta coisa, né? Tanta coisa triste que está acontecendo. Acho que não só pela pandemia, mas também por uma série de outras questões, inclusive de natureza civilizatória mesmo, né? Isso acho que vemos alguns retrocessos de uma forma geral. Então, para mim, essa epígrafe ela é interessante, importante nesse sentido. E uma outra epígrafe que eu uso para começar é do Mário Quintana. Ele diz o seguinte: um poema que não te ajude a viver e não saiba preparar-te para a morte não tem sentido. É um pobre chocalho de palavras. Então, acho que a literatura, a arte de uma forma geral, de uma forma específica, a literatura e a poesia, sobre o que nós estamos falando, ela tem esse potencial, né, de nos preparar, de nos ajudar a viver e, uma vez nos ajudando a viver, nos preparar para a morte, para a nossa morte. Um pouco nesse sentido, né, entendendo que é tão restrito, às vezes, o acesso à poesia, as pessoas que tomam um texto poético para ler, que leem, né, pensados na escola, na sociedade de uma forma geral, e aí o doutorado surge justamente com esse objetivo, né? Que tal a gente chegar mais nas pessoas, levar a poesia, e aí entendemos que a voz, né, o corpo, é um instrumento de compreensão do texto poético. Ele pode, uma vez colocado em performance, né, nós abrimos aqui a live com esse poema, tão conhecido do Manuel Bandeira, o Café com Pão, e nós observamos que, pelo modo como a leitora, a vocalizadora, usa o corpo, a voz, sobretudo, né, o corpo, aí vamos pensar na voz como objeto central, esse uso do corpo ele já vai dando um pouco do que seja o sentido do poema. Então, o corpo materializado na voz, ele vai ajudar um pouco nessa compreensão do texto poético. E lembrando, pensando que existe uma resistência à leitura de poesia, se a gente pensar qualquer pesquisa que a gente faça com o leitor de literatura, leitor literário, ele vai sempre preferir um romance, um conto, uma narrativa no lugar da poesia. E o que justifica isso? Porque eu não gosto de poesia? Não é porque a gente não gosta de poesia. A poesia ela é mais desafiadora com relação ao sentido. Ela exige, talvez,
pela própria natureza, né, pela materialidade, né, que ela apresenta, ela vai exigir maior disposição do leitor para que seja compreendida. E aí a gente entende que, né, a performance ela vai ajudar que esse sentido seja mais acessível. Então, o projeto vai surgir com esse objetivo, né? De termos atingirmos não só o espaço da escola, né? Nós atuamos no CEPAI, que é uma escola de educação básica, mas não só os alunos do CEPAI da educação básica estão envolvidos no projeto, nós temos alunos da graduação, nós temos alunos da pós-graduação, nós temos pessoas dos mais diferentes espaços, né, da sociedade, da comunidade de uma forma geral. Temos pessoas da PUC que compõem o grupo, nós temos pessoas da UEG, professores aposentados, enfim. É um grupo grande e o objetivo principal, então, é esse, né, vivenciar a poesia por meio do corpo, por meio da performance poética. Quem dá um fundamento teórico para o projeto, né, a gente se apoia um pouco nas reflexões do Paul Zumthor. Não é algo rigoroso, né, mas tanto é que a gente vai falar de vocalização da poesia, né, justamente porque a voz é o objeto central quando se fala na performance poética. Mas, enfim, trapo, por que trapo? O que significa isso? Por que chegamos a esse nome? O trapo, na verdade, é uma sigla, mas ele tem uma ambiguidade. Como siglas, tramas e performances poéticas. Então, tudo é que o nome do projeto é com 2 P's, né? Performances poéticas. Mas também, se a gente retroceder um pouco no tempo, nós vamos a poesia, o fundamento da poesia moderna, né, um ícone da poesia moderna, que é o Baudelaire, que na França ele vai criar algumas figuras mais populares, né, dentre elas, inclusive, o trapeiro, e vai trazer para a poesia. O Walter Benjamin diz que, comentando a poesia do Baudelaire, ele vai dizer que a proposta moderna de poesia do Baudelaire é de catar na rua o lixo da sociedade e dele fazer uma crítica heróica, trazer, né, aquilo que é considerado lixo, que não tem importância, como é o trapo, né? O trapo mesmo, aquele trapo aquele pano que a gente joga fora quando não presta mais. Então, trazer esse simbolicamente, metaforicamente, né, o sentido de trapo aí, trazer para a poesia. Uma figura ícone na nossa poesia aqui de fazer isso, né, dar valor às coisas que não têm valor, trazer para o cenário da poesia, para o espaço da poesia, é o Manuel de Barros, né? Uma figura assim, como Baudelaire na França, Manuel de Barros na nossa poesia moderna tem essa figura. Mas, por exemplo, o Bandeira faz isso muito bem também, quando ele traz a figura da prostituta, do carregador de feira livre, enfim, de muitas figuras que são marginalizadas socialmente, que ele vai trazer para a poesia. O Drummond faz isso com o Leiteiro, muito bem, né, na Morte do Leiteiro. Enfim, são vários exemplos de poetas do nosso modernismo que vão trazer esse sentido para o que é insignificante, que o Manuel Bandeira vai... O Manuel de Barros tem, inclusive, um poema que chama Trapo, acho que é Trapo, alguma coisa assim. Então, a ambiguidade, né, quando nós escolhemos esse nome,
me veio essa ideia de trapo, né, para trazer esse sentido mesmo, e essa sigla, né? Então, o nome tem essa, esse duplo sentido. E, inclusive, quando fizeram a logo do trapo, né, que está aqui, os dois P's, é justamente infere, né, a voz de quem fala e a voz de quem escuta. Né? Quando a gente quando nós pensamos em voz e poesia, em performance, é preciso que haja aquele vocalizador, mas pressupõe-se também a escuta, alguém que escuta, né? Então, quando nós pensamos em ter acesso, dar acesso à poesia, vejam bem que o nosso projeto tem uma dupla mão. Ao mesmo tempo em que nós reunimos pessoas, nós reunimos alunos de educação básica, nós estamos trabalhando na formação do leitor, à medida que a gente monta, por exemplo, uma performance, esse texto está chegando nessas pessoas que fazem parte do grupo, mas esse texto está chegando ao performar esse texto, ele está chegando também a outras pessoas que são que compõem a audiência, né? Que são os ouvintes desses poemas. À medida que a gente faz uma apresentação, nós temos uma série de ouvintes que estão também usufruindo. E assim a gente vai multiplicando, né? Esse projeto e esse objetivo nosso que é de socializar a poesia, tornar a poesia mais acessível, né? Franquear um bem cultural que não que nem todas as pessoas têm acesso, né? A experiência estética da leitura da poesia. Então, de certa forma, quando a gente fala poesia, a gente vai pensar numa concepção bem individualista. A poesia ela está muito ligada ao ato de ler um texto no papel, né? E acaba que exclui os leitores dos espaços públicos e de uma participação mais coletiva, mais efetivamente coletiva. E aí, à medida que o grupo faz esse canal, né? Promove essa relação do localizador com o, o, o ouvinte, nós estamos permitindo, franqueando a experiência estética a mais pessoas, né? Como a possibilidade de acesso a bens culturais que deveria ser a todas as pessoas. Se a gente lembrar aqui do Antônio Cândido, ele vai dizer isso, né? O acesso à literatura, o direito à literatura como um direito humano, deveria ser para todas as pessoas como um bem indispensável a qualquer ser humano, como é a saúde, como é a educação, como é a comida, como são todas essas coisas essenciais à sobrevivência do ser humano do ponto de vista físico. Né? Do ponto de vista psíquico, a literatura teria essa função também de suprir uma necessidade fundamental. E nós sabemos que não só a literatura, não só a poesia, mas a arte, de uma forma geral, ela é seletiva, ela não são todas as pessoas que têm acesso a esse bem cultural, né? Por inúmeras razões, infelizmente. Então, à medida que a gente consegue alcançar um aluno que nós sabemos que não acessaria um texto poético em outra situação que não da escola, ou que por meio, ou né, em outra situação que não a de uma apresentação, isso já nos enche de realização, porque conseguimos
alcançar um pouco do que nós objetivamos. A relação da poesia com o som, com a música, né? A poesia surge com o instrumento da lira, então ela dialoga muito com a música, com o som, né? E à medida que vai passando o tempo é que ela vai se tornando mais fechada ali no texto, né? Na poesia, o Paul Valéry vai dizer que o poema é uma hesitação prolongada entre som e sentido, né? Colocando o som, então, como um elemento central na poesia. E é esse som que a esse som que nós queremos dar voz, né? Assim como a música soa e atinge várias pessoas, né? O som do poema, quando vocalizado, ele atinge também. A gente tem tido experiências muito significativas nesse sentido, né? Então, o projeto ele tem, de forma muito concreta, duas fases, né? A segunda fase a gente ainda não alcançou, estaríamos neste ano, e a gente não alcançou ainda por causa dessa pandemia. Mas uma delas é essa de fazer apresentações, fazer a leitura, fazer estudos, fazer oficinas com um grupo, e trabalhar, estudar a poesia, né? E performar a poesia. E o outro é tem um objetivo mais social, que seria fazer essa poesia chegar a espaços em que ela não chegaria. Né? Como é o caso, projetamos, por exemplo, ir a esses espaços, como uma creche para crianças, um asilo de idosos, presídios, enfim, projetados, né? Nós temos esse objetivo que ainda não alcançamos, faríamos isso nesse ano. E quando a gente fala em localizar, nessa relação de som e sentido, né, que a poesia, a localização do poema é uma forma de compreensão do texto poético, há uma demanda muito grande quando se lê um poema pela compreensão. Né? Tem muita gente que diz, eu não leio poesia, eu não leio poema porque eu não entendo. Né? E o que a gente, quando a gente pensa na vocalização de um poema, a vocalização em si é um tipo de interpretação. Então, o que a gente entende é que ela chega mais ao ouvinte, né? Mais ao ouvinte que ao leitor do poema, do papel e lê o poema no papel. Né? Porque em si, o corpo, né? Com a potência que ele tem, ele, de certa forma, já dá uma interpretação, é uma forma de interpretação do poema. Agora, o que a gente pode dizer é que não é necessário entender o poema, fundamentalmente. Tem uma parte curiosa do Borges, que ele disse que deu aula há muito tempo de poesia, e que ele nunca teve intenção de ensinar a poesia para os alunos. Ele fazia com que os alunos sentissem a poesia. A poesia está muito ligada à sensibilidade, à percepção, à emoção. Né? Não significa que, por ser tudo isso, ela também não tem um poder emancipatório, um poder como resistência. Né? O Bose é muito claro em dizer isso.
né? A resistência ela está para o ético, assim como a literatura, a poesia está para o estético. Mas um não elimina o outro. Né? É possível ser o poema, sem abrir mão do estético, ele chegar ao ético, ele dizer e resistir. O Adorno também vai dizer isso, né? que a poesia é uma forma, sim, de resistência, de contestar. Né? Mesmo que ela diga respeito a questões de emoção muito pessoal, ainda assim ela é uma forma de resistência. O Mário Quintana fala, por exemplo, eu nada entendo da questão social, faço parte dela simplesmente. Sei apenas do meu próprio mal, que não é bem o mal de toda a gente. Mesmo quando ele nega, né, sei apenas do meu próprio mal, ou quando Manuel Bandeira diz, vou-me embora para passar, negar é ainda uma forma de afirmar, né, a sua posição social, a poesia como um fato social, e não só algo que está completamente afastado da vida social. Bom, eu gostaria de deixar também algumas coisas para que a Viviane falasse, né? Então eu não vou me alongar muito. Mas eu queria ainda dizer, nós tivemos uma experiência muito interessante de atuação do Trapo, num evento no ano passado. Foi curioso que foi no Dia dos Namorados, e a gente estava achando que não ia ter ninguém, né? Porque estava todo mundo querendo comemorar o Dia dos Namorados. Um evento no Museu Pedro Ludovico, chamado Café com Pedro. Então, foi muito interessante como as pessoas que se dispuseram aí, estavam lá, algumas meio por obrigação, e depois vieram falar do efeito que fez a performance, né, junto com eles que nós apresentamos, de como isso mudou, ressignificou aquele momento, né, de estar ali. E nós achamos muito interessante porque foi um momento também de dialogar fora do espaço acadêmico. Um momento bastante interessante. Bom, então, para a gente deve voltar depois para discutir com o público, mas para deixar um pouco para o Viviane falar, eu gostaria de fechar a minha essa primeira parte minha com um poema. O poema chama-se As Bênçãos. Não tem a anatomia de uma garça para receber em mim os perfumes do azul, mas eu recebo. É uma bênção. Às vezes, se tem uma tristeza, as andorinhas se namoram mais de perto. Fica namorado. É uma bênção. Logo dou aos caracóis ornamentos de ouros para que se tornem peregrinos do chão. Eles se tornam. É uma bênção. Até alguém já chegou de me ver passar a mão nos cabelos de Deus. Eu só queria agradecer. Então, passo a voz para a minha colega Viviane, para que ela continue. Está feito o meu agradecimento em forma de poesia. Obrigada, Célia. Então, Viviane, a palavra está com você. Abre seu microfone, Viviane. Agora. Abriu? Abriu, estamos te ouvindo. Seja bem-vinda. Boa noite. Obrigada, Flávia. Obrigada, Célia. Eu queria começar também agradecendo por esse ar, não é, novo que a gente está respirando. Né? Depois de tanta... É um momento tão complicado, tão triste, em que a gente só tem notícia ruim, que a gente só fala de doença, de morte. E estamos aqui hoje falando de poesia, né?
A Célia já citou, eu acho, o Bose. Estarmos aqui falando de poesia já é resistência. A poesia, a própria poesia, a matéria da poesia é resistência. E nós estamos em tempos de resistência. Então, falar desse projeto, o Trapo, é uma lufada de ar, de oxigênio na nossa vida. O Trapo foi idealizado pela Célia, né, em resposta a algumas inquietações que a gente tem sobre a famosa crise da literatura. O que seria a crise da literatura? O brasileiro lê pouco, né? O brasileiro não tem a dimensão desse tesouro que é a literatura brasileira. Não tem a dimensão de que é um bem que ele tem direito a ele. Né? O Antônio Cândido, que é o nosso grande mentor, né? Que sempre nos guiou, ele vai fazer vai falar isso, que a literatura é um bem e é um direito de todos nós, brasileiros, e que nós devemos conhecê-la, devemos aproveitá-la, devemos desfrutar da literatura, não só por ser um direito, mas porque ela é uma ferramenta de emancipação, é uma ferramenta de desenvolvimento da criticidade. Então, por isso, é uma coisa que é um direito que nós queremos que os nossos alunos da educação básica que eles tenham acesso, né? E isso está cada dia mais difícil, né? Em todo o Brasil e talvez até no mundo. A arte não está sendo mais, né, valorizada, não está mais chegando em todos os cantos que a gente gostaria que chegasse, em todas as camadas, em todas as pessoas. Então, o Trapo, ele socializa, é um projeto que busca principalmente socializar a literatura e especialmente a poesia. A gente sabe que os professores de educação básica, né, por N fatores, né, falta de estrutura, bibliotecas, né, incompletas ou às vezes até inacessíveis, que não tem bibliotecários, formação também, às vezes, precária do professor, enfim, por uma série de motivos, a literatura ela não tem sido contemplada minimamente, às vezes, nas escolas de educação básica. E a poesia, dentre os gêneros literários, é a mais desafiadora, né? Então, a gente sabe que o aluno brasileiro, ele tem acesso à literatura, às vezes, só na escola, às vezes não. Assim, a maioria, né, a grande maioria, só tem acesso à literatura na escola e, muitas vezes, deficientemente, né? Muitas vezes, apenas, na maioria das vezes, apenas pelo livro didático que vai fornecer fragmentos de texto e não os textos inteiros. Deixa eu pôr. Interessante da live é que a gente vive os problemas na hora, né? O celular acabando a bateria, eu já vou colocar aqui. Então, o Trapo, ele busca, por um lado, como a Célia falou, que a gente tenha, que os nossos alunos e parceiros, né, estudem, leiam a poesia, mas, por outro lado, e eu acho que principalmente essa proposta de socializar a poesia, inclusive pela vocalização, porque ela permite uma maior compreensão, uma empatia maior, né, um envolvimento maior do que você ler o poema, né? Você vai ouvir, você vai assistir a essa performance. Então, dessa forma, a gente tem, né, atingido muito mais gente. Uma coisa bonita desse projeto, o Trapo, é que, logo que começamos, a gente tinha, né, as professoras do departamento, alguns alunos, e ele foi crescendo. Hoje temos mais de 40 integrantes. Não que todos eles façam performance de poesia, mas eles participam, né, das tomadas de decisão, da escolha dos poemas, e aí a gente escolhe junto quem que vai declamar cada poema, e tem os ensaios, e a gente descobriu que
que muita gente gosta de poesia, e cada uma desses nossos membros, né, eles são multiplicadores da poesia. Isso é maravilhoso, né, num momento em que a gente está num dos piores degraus de leitores, né, que se tem, eu acho que tem piorado, inclusive, né, a leitura no Brasil, a leitura literária e a leitura de maneira geral. Então, o Trapo ele vem também como um dos projetos do nosso Departamento de Língua Portuguesa que buscam essa formação do leitor literário, que é o nosso projeto de pesquisa, um dos nossos projetos de pesquisa. A gente quer que o aluno do CEPAI e os alunos do Brasil inteiro saiam da escola gostando de ler, ou tendo seus livros preferidos, né, seus clássicos preferidos, e leve isso para a vida dele inteira. Porque a gente entende que a literatura ela humaniza, ela emancipa, ela desenvolve o senso crítico do aluno. E se não existem tantos leitores literários no Brasil, não é um acaso, não é uma fatalidade, não é porque o brasileiro tem esse estigma, né? Não é uma coisa atávica do povo brasileiro. Não, isso é um projeto, né? Como é um projeto também da escola pública, né? Ter tantos problemas, né? Ter tantas dificuldades para se manter, para melhorar, né? Para se aprimorar. Também é um projeto que nós não sejamos leitores aqui no Brasil, muitos de nós. E o Trapo, como outros projetos do nosso departamento, como Pipoesia, Prosa Afinada, o próprio Circula, todos esses projetos, de alguma forma, o transdisciplinar, todos os projetos de extensão, viu, Flávia? Todos eles têm também essa preocupação, esse objetivo, né, de levar a literatura, socializar a literatura. A Célia estava falando aí, né, de que a segunda parte do projeto seria mais relevante ainda, que era a gente ir a cada canto, né, ir a asilos, a escolas em geral, e a parques. A gente chegou aí ao museu, a um café, mas aí a pandemia nos cortou. E a gente se viu ainda, né, com demandas, né, por poesia, por projetos de performance. Aí a gente começou a produzir vídeos. E eu achei isso, a gente nunca teria feito se não fosse, né, pela pandemia. A gente queria mesmo ir presencialmente. E até eu não tenho muito costume de vocalizar presencialmente, não. Mas os vídeos, acho que vou chegar mais para trás que fica melhor, né? Essa produção de vídeos também foi muito interessante, porque com isso a gente atingiu muito mais gente do que a gente imaginava, né? Ele se tornou mais propagador, né? Foi uma forma de ampliar muito mais esse público, né? Esses espectadores do projeto. Eu acho que já falamos sobre tudo, né? Mas eu queria dizer que o mais importante para nós é que a literatura ela seja o que ela que é parte da vida. Não é uma coisa inacessível, uma coisa para ficar dentro da biblioteca, para ficar dentro... Não é uma coisa para o âmbito dos eruditos, né, dos acadêmicos. Não, a literatura é vida. Né? O Antônio Cândido ele fala que nunca existiu nenhum povo sem algum tipo de fabulação. Não é uma coisa, por mais sofisticado que possa ser o texto poético, o texto literário em geral, ele não é obra da genialidade e não é destinado apenas aos estudiosos, aos professores, não. A literatura, a poesia é um bem de todos nós
e todos nós podemos, né, desfrutar dela. Como a Célia estava falando, não é preciso entender tudo, né? O Jorge Luiz Borges, se não me engano, falava, né, que perguntava para ele o que ele queria dizer com isso, e ele ficava irritado porque a pessoa que tem que entender o que ele disse, cada pessoa vai entender diferente, né? Não é uma coisa que precisa ser dita, o que ele quis dizer. Isso é irrelevante. O importante é o que a pessoa sentiu ou o que ela entendeu daquele poema. E acho que será que tem tempo ainda para eu ler um poema Tem um poema, eu vou só falar sobre ele, né, do João Cabral de Melo Neto, é um dos meus poetas prediletos. Ele tem um poema que se chama Tecendo Amanhã, que ele vai dizer, né, o que eu entendo desse poema, né, que um galo só não faz uma manhã, que ele tem que dar, que ele dá o grito dele, né, para outros galos que vão, né, se cruzando, e eles vão fazendo essa teia, né, essa conexão entre um galo e outro, que vai cantando, e só assim, né, com essa teia de cantos de galo, que se tece uma manhã. Então, eu acho que estou pegando emprestada essa metáfora para falar que o trapo é bem assim, né? Nós somos como galos, que a gente fica, né, cada um de nós, a gente faz o nosso canto, né, para outro, que vai fazer para outro, e só assim a gente vai tecer um dia, né, ensolarado e bonito, como a gente espera que seja, que vai ser amanhã. Obrigada. Todos. Parece que o vídeo travou. Depois vamos passar. Então, João, quer passar agora ou passamos daqui a pouco? Então, vamos esperar. Vamos. Juntos, todos juntos, Henriques Bardotti e Chico Buarque. Todos juntos somos fortes. Somos flecha e somos arco. Todos nós no mesmo barco. Não há nada para temer. Ao meu lado há um amigo que é preciso proteger. Todos juntos somos fortes. Não há nada para temer. Que bom terminar com a minha querida Cleidna, minha colega de doutorado, querida. Um abraço para a Cleidna, que está por aí, né? Então, então, antes da gente começar o bate-papo, falar com o público, vocês podem, né, interagir e perguntar, fazer os comentários. O Rodrigo Moura está aqui presente, dizendo que a literatura é um direito fundamental, um direito humano, né? Cândido, sempre sensacional. Ele também lembra, ele falou anteriormente, que a poesia é um direito, uma forma de resistir, de sobrevivência, né? A Cléo disse aqui, parabéns, Célia, aprendi muito com você, né? A Bárbara Inara agradeceu, Célia, dizendo que como museóloga, né, do Museu Pedro Ludovico, ela agradece a menção e a sua participação no Café com Pedro, né? Foi um momento único de dialogarmos sobre relações entre poesia e museologia, né? Aqui também nós temos a Silene falando que a poesia alimenta a nossa alma. Parabéns, Célia e Viviane, muitas palmas, né? Deixa eu pegar mais um comentário aqui. A Cleidna, nossa querida, falando: a arte literária é um instrumento fundamental para a formação mais humanizada. Parabéns, queridas, né? Enfim, a Alexandra está aí, Rosênia está aí, Leosmar, todo mundo, professora Lucilene, Débora, enfim, o pessoal está todo aqui nos prestigiando.
Então, enquanto o pessoal vai aquecendo aí em algum comentário, alguma pergunta, eu estava, né, vendo que a questão, o projeto Trapo, Poesia e Voz já participou várias vezes, tanto do Compex, Espaço das Profissões, né? Sempre são parceiros, fazem parte da rota de cultura da UFG, né? Sempre com trabalhos belíssimos. Então, eu gostaria que vocês falassem também um pouco dessa interação com a comunidade, né? Porque, como projeto de extensão, eu vi que vocês também fazem ações em hospitais, em asilos, em presídios, né? Em bairros periféricos, cidades do interior. Eu queria, pegando o gancho porque as duas falaram, né? Essa questão da socialização da literatura e da poesia, e a democratização do acesso, realmente. Como é que a gente vai saber se a pessoa gosta ou não, se ela nunca teve essa formação, como foi bem colocado aqui, né? Então, a gente precisa dar mais ênfase, né, à literatura e, sobretudo, à poesia dentro das escolas. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho desse trabalho com a comunidade e também o trabalho com os pequeninos do CEPAI, né? Como é que eles acolhem esse projeto e esse trabalho com a poesia? Quem responde? Então, posso falar? Você complementa, Viviane? Você quer falar? Pode. Interessante que a inauguração do grupo foi no Compex de 2018, né, Flávia? Lá no Café com Letras. Então, essa relação uma coisa que a gente tem querido muito fazer é criar um trapinho, sabe? Um trapo com pequenos, só com os pequenos. Isso vai demandar assim, uma logística que não dá para eles ficarem juntos com os mais adultos, né? E seria uma dinâmica diferente. Esse é um objetivo que a gente tem. Temos até a Andréia, a Cleidna, que é bem acostumada a trabalhar com os pequenos. Algumas professoras que têm essa experiência e que eu tenho certeza que a gente vai conseguir chegar. Mas as crianças gostam muito de poesia, né? Poesia está muito ligada à música, à oralidade, né? Eu vejo com os meus filhos aqui, o trapo já virou assim, alguma coisa para eles muito familiar, né? Eles já gostam dessa sonoridade, quando vê nos vídeos, os membros do trapo vocalizando, eles já interagem bastante. Então, e lá no CEPAI também, né? Toda apresentação do trapo é sempre uma grande festa. Agora, essa parte, né, que eu chamei de parte 2 do projeto, que é de ir às comunidades, a gente ainda não conseguiu, não tivemos ainda. A gente já tinha até planejado uma visita a uma creche, que seria nesse ano, agora no primeiro semestre, mas em função, né, das atividades presenciais terem sido encerradas, não conseguimos. Mas esse é um objetivo e eu tenho certeza que a gente vai alcançar. Eu acho que a importância de levar a poesia onde ela não estaria, né, se a gente não fosse. Eu já tive uma experiência trabalhando na OEG com atividades assim, né? Então a gente era lá em Goiás e de lá a gente ia para o interior. Goiás já é interior, né? Então a gente ia para os outros assim, municípios vizinhos, para lugares assim. E eu tenho certeza de que existe muito público, né? Eu fico pensando, por exemplo, uma pessoa solitária, um idoso que está num asilo sem familiar e tal, como que isso poderia soar, cair bem para ele, né? Uma atividade nesse sentido. E aí eu tenho certeza de que o projeto ainda pode alcançar muita gente. Cara, antes da Viviane responder, desculpa, a Inara está falando exatamente o que a gente perguntou, Inara, que ela gostaria de saber
existe essa ação projetada, né, do Trapo para se tornar a poesia acessível nas comunidades de classe econômica mais baixa, sem acesso à educação. A Sirlene complementa que sentir a poesia é algo tão importante e forte, mesmo na língua estrangeira, os ouvidos conseguem experimentá-la, né? Então, Viviane, você gostaria de complementar a palavra, a fala da Célia? Sim, pois é, a gente ainda está, ainda tem muito tempo, muita coisa pela frente para fazer, né? Acho que a parte mais importante do nosso projeto é essa de estender, né, o projeto para as comunidades. A gente já conseguiu isso dentro do Trapo, né? Hoje em dia somos quase 50 integrantes e nós temos lá alunos do ensino médio. Eu acho que a gente tem até do fundamental, se não me engano. Temos alunos de mestrado, de graduação. Temos também, né, professores da UEG, do Estado. Temos da PUC. E eles estão sendo, por enquanto, esses nossos multiplicadores. A forma que a gente está conseguindo agora propagar para a comunidade tem sido esses vídeos, né, que estamos promovendo. Mas, com certeza, a nossa maior missão vai ser ir até lá, né? Estamos até ansiosos para isso, para chegar nesses nichos que são mais carentes ainda da poesia, porque eu acho que poesia faz falta para todo mundo, de qualquer maneira, até para nós que estamos, né, envolvidos, né, que já temos acesso a ela. Então, imagina para quem ainda nunca viu, né? Eu estava vendo, estava na jornada literária da Companhia das Letras, né? Era um curso que teve online na semana passada, eles mostrando na EJA um senhor que ele lê aquele poema do Manuel Bandeira, O Bicho, que eu acho que é um poema que quase todo mundo conhece, quem conhece um pouco de poesia, né? Que eu via um bicho, né, no pátio mexendo os detritos, e no final o bicho era o homem, né? E no final esse senhor pede a palavra e vai lá e lê o poema. Ele tinha acabado de ser alfabetizado e ele se identifica e ele fica emocionado. Isso é a poesia, né? A poesia é você se identificar, você vê que você tem empatia pelo outro. Por isso que ela humaniza, né? Que o Cândido fala, né? Porque você vive aquele personagem, vive aquele eu lírico, você se sente o outro, você tem empatia pelo outro. E por isso que ela é tão forte e talvez por isso que ela seja tão escamoteada, né? É o que a gente pensa, né? Ela é uma arma poderosa. A literatura, de forma geral, é uma arma poderosa e a poesia, talvez, né? Por esse ciframento, né? Que nem a Célia estava falando, a pessoa não precisa, não é que ela não entendeu, eu não entendi esse poema, não é assim, né? Às vezes pode ser que ela tenha entendido mais do que ela pensa, né? Porque é uma linguagem que ela atua, né, no inconsciente até da pessoa, né? Então, bem, nós pretendemos estender, né, entrar, né, em cada canto com o Trapo, se Deus quiser. Por enquanto, a gente está com esses vídeos que a gente quer ver se a gente divulga, para ver se mais pessoas têm contato com a poesia e gosta da poesia e queira viver a poesia. Eu queria É falar interessante que é interessante, Célia, é que, apesar de toda essa dificuldade que a gente está vivendo, né, no momento de pandemia, mas também outros processos estão sendo colocados, né, como você disse, né, então o trabalho com audiovisual, com os vídeos, né, tem popularizado esse trabalho tão bonito. Célia, você quer complementar? Sim. Aproveitando o comentário da Sirlene, é que uma experiência muito interessante que nós temos no Trapo, de todos os professores
da língua estrangeira, praticamente todos os professores da língua estrangeira do CEPAI tem inglês, francês, espanhol, eles participam. E uma coisa muito interessante é que nós temos integrantes do grupo que leem, e muito bem, poemas em línguas estrangeiras. O Baudelaire, por exemplo, tem sido uma leitura muito, muito recorrente nas nossas apresentações. E o curioso, muito curioso, que eu acho, né, quando a gente fala dessa relação de som e sentido, né, que o Paul Valéry fala, é que mesmo que a pessoa não conheça a língua, não entenda o que o poema está dizendo, ela consegue acessar o sentido por meio do corpo, né, da leitura que é feita, e do som, né? Fundamentalmente isso. O que é uma coisa muito interessante, né? Isso que a Viviane acabou de falar, às vezes de forma inconsciente. O Cândido vai dizer que o conteúdo atua por causa da forma, né? Então, assim, eu não tenho acesso ao conteúdo porque eu não domino aquele código, que é a língua estrangeira, mas eu acesso a forma, né? Quer dizer, atuou em mim por meio da forma. Então, assim, essa é uma experiência muito interessante da atuação, sobretudo dos professores da língua inglesa e da língua francesa do CEPAI que participam do trabalho. Gente, então nós já estamos chegando ao final, mas antes da gente se despedir e fazer as considerações finais, quero também ler o comentário do Anderson, que fala: linda iniciativa, né? Precisamos fazer a poesia transcender a bolha social que a restringe aos intelectuais e chegar ao povo, de fato. A democratização da literatura é primordial, né? A Regina Perry também fala que poesia e poema é oração, né? Vocês são mulheres brilhantes em abordar esse tema de extensão e outras classes, né? Muito obrigada. E é isso. Então, eu passo a palavra para as duas, para as considerações finais dessa noite, né? E vamos fazer outras, né? É um debate muito importante. Bem, eu queria agradecer mais uma vez, que achei ótima, essa é a primeira live da qual eu participo, e eu achei muito interessante. Eu acho que aqui também a gente está democratizando esse assunto, né, esse tema, e eu espero que vocês nos acompanhem agora. Eu prefiro vocalizar poemas do que... Prefiro não, mas eu estou gostando mais de trabalhar de vocalizar poemas agora em vídeo, que você pode, né? Você pode corrigir, você volta e olha. Então, eu convido vocês a acompanhar os trabalhos do Trapo, que a gente pretende lançar outros vídeos, e em breve, quer dizer, quando for, né, quando for seguro, a gente quer pessoalmente levar isso para estender isso às comunidades da forma mais abrangente possível, que a gente puder. Obrigada e boa noite. Bom, eu fiquei para falar por último que a Viviane ela sempre chora. Quando eu li o poema lá de Barros, não tem uma apresentação do Trapo que ela não chora. Mas eu também quero agradecer as pessoas aqui que vieram, parentes aqui, amigos, irmãos, sobrinhos, colegas, né, integrantes do Trapo, alunos. Agradecer muito. E dizer assim que a poesia, eu fico vendo o Drummond, a capacidade de antecipar, né, até tem um poema que fala que lá no meio do século XX ele fala, por exemplo, de dinamitar a ilha de Manhattan, né, que foi as Torres Gêmeas lá. E ele tem um poema chamado A Noite dissolve os Homens, em que ele vai falar que a noite desceu, e a noite seria todo esse... Está lá na década de 40, 50, aquela época da pós-guerra, né? E a noite é esse peso. Eu acho que um pouco desse peso que nós estamos vivendo, né? Agora.
que a gente não sabe, assim, como nós estamos vivendo esse peso, está noite e muito escura, né? E ele diz assim: a noite anoiteceu tudo, o mundo não tem remédio, os suicidas tinham razão. Mas além da noite, né? Depois da noite, nós temos o quê? A aurora. E ele diz: Aurora, entretanto eu te diviso, ainda tímida, inexperiente das luzes que vais acender, e dos bens que repartirás com todos os homens. Sob o úmido véu das raivas, queixas e humilhações, adivinha-te que sobes vaporoso, expulsando a treva noturna. O triste mundo fascista se decompõe ao contato dos teus dedos frios, que ainda não se modelaram, mas que avançam na escuridão como um sinal verde e peremptório. Minha fadiga encontrará em ti o seu termo, minha carne estremece na certeza de tua vinda. O suor é um óleo suave, as mãos dos sobreviventes se enlaçam, os corpos ictos adquirem uma fluidez, uma inocência, um perdão simples e macio. Havemos de amanhecer. O mundo se tinge com as tintas da antemanhã, e o sangue que escorre é doce, de tão necessário, para colorir tuas pálidas faces, Aurora. Eu acho que nós estamos no momento que o Vanderlei Geraldo esses dias chamou de sensibilidade esclerosada. Como se a gente tivesse, né, petrificados. Mas havemos de amanhecer, né? E o mundo se tinge com as tintas da manhã. E vamos esperar pela aurora, eu tenho certeza de que ela virá. É isso. Muito obrigada, Viviane, Célia. Realmente havemos de amanhecer, né? Vamos, se Deus quiser, passar por todas essa tensão, né? E que essa experiência sirva de pelo menos aprendizado para todos nós, né? Para refletir uma série de valores, né? Que a sociedade hoje tem, que a gente precisa rever muitos processos. Então, agradeço mais uma vez a Célia, a Viviane, foi maravilhosa a nossa conversa com poesia, e sejam sempre bem-vindos a esse programa, tá bom? Obrigada. Então, a gente agradece também o Obrigada. público presente, né? A gente agradece o público e aproveita para convidá-los para amanhã. Nós vamos começar uma websérie para se dizer a verdade, do professor Juruvan, né? Um experimento em live, que ele começou numa live aqui no Culturas no FG, e dessa live se transformou uma websérie com 6 episódios. Então, todas as quintas nós vamos ter, então, para se dizer a verdade, Legal. amanhã, o episódio 1, né, que tem como inspiração a obra de Bertolt Brecht, tá bom? Então, Olha. muito obrigada a todos e até amanhã. Obrigada.